Temos aqui imagens, vamos botar agora, da postagem de um dos rapazes acusados de envolvimento na morte do cabo Claudemir. E a postagem, ela diz aqui o seguinte, é o Luan Sena, ele é acusado de associação criminosa. Essa é manchete do CidadeVerde.com, hein? Ele posta assim, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ele botou até um mais aí, escrevendo errado, mas botou mais aí, seria mas não me entregou à morte. Mas ele botou, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Salmo 118, versículo 18, uma citação bíblica. E aí ele diz, obrigado meu Pai por tudo que o Senhor tem preparado na minha vida, obrigado meu Deus e meu Pai por ter ouvido as minhas orações. Olha só, ele fez orações, acho que na cadeia. Que o Senhor venha me guardar, me guarda, né? Deve ser me guardar de todo o mal. Venha derramar sua misericórdia sobre mim, venha me livrar das ciladas dos inimigos. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar todos os meus inimigos e livrar eles do mal. Amém, 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 amém. Eu fico me perguntando quem é o inimigo dele. Eu não quero porque rir, não. até onde eu sei, o inimigo dele está morto, que é o cabo Claudemir. Rapaz, essa é a primeira questão. Primeiro que eu não vou aqui dizer se ele merece ou não misericórdia, porque esta é uma faculdade de Deus. Deus é quem diz quem é que merece misericórdia, bênçãos e coisas do tipo. Então não vou falar sobre nada disso. Mas mostra como é um negócio... Todos nós estamos imaginando aqui que Deus vê que a injustiça está batendo a porta é da família do Claudemir. E não do rapaz que está pedindo orações aí, meu caro Gomes de Oliveira. Galera. Não vou falar não para não achar graça, eu prefiro ficar calado. Aí, Gomes de Oliveira não vai se pronunciar a respeito do assunto. Mas está aí a postagem, uma demonstração, inclusive, prática, que o Luan, que está acusado de associação criminosa, já está solto fazendo aquilo que quer, aquilo que pode fazer, postando já nas redes sociais. Tiago Melo hoje ouviu o doutor Antônio Noleto, o juiz da primeira vara criminal, o juiz responsável pela soltura dos 9 acusados de envolvimento na morte do cabo Claudemir. Tiago Melo, com você. Isso, Joelson. O doutor Noleto nos recebeu aqui e justificou o seu posicionamento. Na mesma decisão em que ele revoga as prisões preventivas dos 8 suspeitos, ele também pronuncia a todos, levando-os a júri popular. O julgamento ainda não tem data marcada. Vamos ver a reportagem. A notícia da soltura caiu como uma bomba entre familiares do policial. Foi um baque muito grande, foi como se tivesse voltado ao dia 6 de dezembro, né? Foi uma coisa inesperada para a gente, até porque os últimos despachos teriam sido todos favoráveis, né, para a manutenção deles presos, e uma coisa que a gente vinha dando mais fé que tudo ia dar certo, e de repente veio uma notícia dessa que os 8 são presos, são postos para responder em liberdade, então a gente fica um pouco descrente em tudo. A ordem de soltura dos 8 envolvidos na morte do cabo Claudemir de Paula da Polícia Militar do Piauí foi expedida na tarde dessa terça-feira. O grupo estava preso preventivamente há mais de um ano. Para o juiz Antônio Noleto, não havia mais motivo para manter a reclusão. O processo, nesse caso aqui, foram denunciados pelo Ministério Público 8 acusados. E esses acusados estiveram presos preventivamente por decisão da Justiça. E o processo foi instruído. Essa fase de instrução, ela se exaure, se esgota com a decisão de pronúncia. Na decisão de pronúncia, constatou-se que estavam eles presos há mais de ano e encerrada a instrução, né? Como eles são portadores, a maioria, de bons antecedentes, vamos dizer assim, mas ainda que não sejam tão bons os antecedentes, a lei permite que eles respondam a esse processo em liberdade. Esses acusados irão a júri popular e mantê-los presos por mais tempo do que determina a lei, é antecipar uma condenação que eu não sei se o tribunal do júri
fará. O crime foi em dezembro de 2016. O cabo Claudemir saía de uma academia de musculação no bairro Saci e foi morto a tiros pelas costas. A investigação apontou o crime por encomenda, pistolagem. O valor, R$20 mil. A namorada do policial, Maria Ocionira, estava se relacionando com outro homem. O casal teria tramado o assassinato para eliminar Claudemir da relação. Consta no inquérito que Leonardo Ferreira Lima, servidor público da Infraero, contactou o taxista José Roberto Leal da Silva, o Beto Jamaica, que contratou os pistoleiros Wesley Marlon Silva, Francisco Luan de Sena e Igor Andrade Souza para a execução. Francisco Luan de Sena e Thaís Monaite de Oliveira atuaram como olheiros, ficaram próximos à cena do crime e indicaram o momento certo da ação. Igor Andrade Souza é acusado de oferecer as armas para o assassinato. Wesley, um dos pistoleiros, usava no dia do crime tornozeleira eletrônica, consequência de outro homicídio que responde. Ele, Beto Jamaica, Luan, Flávio e Thaís terão que cumprir 5 condições estabelecidas pelo juiz, sem monitoramento eletrônico. A decisão está aqui não se ausentarem temporariamente ou definitivamente do município de sua residência. E eles, além disso, eles comparecerão perante este juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. O Wesley, que é apontado como executor, pronunciado como tal, ele no dia do assassinato ele portava uma tornozeleira eletrônica. Inclusive foi um instrumento utilizado pela polícia para encontrá-lo após o crime. Esse nível de periculosidade dele não indicaria uma necessidade de tratamento diferenciado nesse aspecto? Em tese, poderia até se pensar nisso, né? Poderia ser até, porque ele tem um outro processo. Mas é exatamente em função desse outro processo que ele tem, é que ele está sob condição. O Leonardo e a Maria Ocionira não têm essas condições. Todos esses que foram liberados sob condição é porque ele tinha alguma questão penal ainda aí para ser revista. Durante um ano, o Tribunal de Justiça negou todos os habeas corpus impetrados pela defesa dos acusados. Agora, o mesmo judiciário decide pela soltura. Nos próximos dias, uma Câmara Criminal daqui deve analisar um recurso contra a decisão do juiz Antônio Noleto, questionada pelo Ministério Público. Na mesma decisão da soltura, o juiz Antônio Noleto pronunciou os acusados. Todos vão a júri popular. Eu acredito que alguns podem até comparecer, né? Mas os de periculosidade maior, eu tenho minhas dúvidas, né? Até porque alguns já tinham mandatos de prisão decretados, estavam foragidos, então foram pegos por um outro crime. Então, quem garante se vão ficar realmente, vão atender à justiça e vão ficar esperando o dia do tribunal do júri. A parente de Claudemir prefere não mostrar o rosto por medo. Ela diz que os papéis se inverteram. Agora é a família da vítima que está presa, na dor e no medo. Todos nós ficamos com um pouco de receio, porque a gente está em uma prova maior. A justiça colocou todos em liberdade. Então, o que é que a gente tem a esperar, né? Eu espero que não aconteça, né? Nada mais de tão grave quanto aconteceu, mas fica a revolta, fica a indignação de todos responderem em liberdade. Está havendo, doutor, algum tipo de retaliação a familiares? O que a família deve fazer? A família deve comunicar, principalmente ao Ministério Público, porque isso pode se constituir num fundamento de prisão, né? Então, a conveniência não seria mais a conveniência, mas se o cidadão está ameaçando, isso já é uma manifestação que a gente precisa examinar. Não há prazo para o julgamento do caso. Agora, portanto, Joelson, resta aguardar o ingresso do recurso por parte do Ministério Público e a consequente apreciação por parte do Tribunal de Justiça para saber se serão decretadas as prisões preventivas novamente dos envolvidos nesse crime.